Vamos ler de versículo 6 até 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então ele fala, o orgulho de vocês não é bom. Esse é o problema principal, o orgulho. Quando você tem pecado, mas você tem humildade, você pode confessar seu pecado, você pode continuar. O problema não é que você faz coisas erradas. Sim, é um problema fazer coisas erradas, mas se nós entendemos que é um problema, a gente tá bem, porque a gente vai lutar contra e a gente vai confessar. Nosso problema principal é o orgulho, porque quando eu sou orgulhoso, eu penso que eu posso ser assim e ainda sou melhor, ainda sou bom, ainda sou aceito, ainda posso continuar como eu quero. O orgulho é o problema principal aqui, nesse contexto de imoralidade, esse contexto de pecado. O orgulho de vocês não é bom. O fato de ter orgulho na graça, de ter orgulho em deixar pecado continuar na igreja, nós não podemos ficar orgulhosos quando existe pecado. O pecado precisa trazer humildade para a gente. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, que precisamos da graça de Deus. E se não entendemos isso, a gente sempre vai ter dificuldade. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Então ele deu essa imagem para a gente sobre o fermento. Você coloca um pouco de fermento e tudo vai crescer. Eu trabalhava numa pizzaria quando eu era mais jovem e eu fazia a massa das pizzas. E é incrível porque eu fazia massa para toda a pizzaria que ficava aquele dia e não sei, era centenas de massas que eu fazia cada dia. E você coloca todo essas coisas, né, dentro da receita, né, tudo junto, e a tigela que tinha, não sei como que chama essa, era quase balde, mas era muito grande, era uma coisa que colocava todas as coisas, os ingredientes, tudo junto, e era gigante, e você coloca a quantidade grande de tudo, mas o fermento era muito pouco. Você não precisa de muito fermento. Você coloca um pouco de fermento e já vai entrar em tudo e já vai crescer, né? E se você colocar só algo muito pequeno, se você deixar lá, vai acabar com toda a massa. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E essa é a ideia do pecado. Se nós temos arrependimento, estamos lidando com pecado. E então Deus entende que nós temos a carne e que nós estamos lutando contra, mas precisamos ter arrependimento para falar que eu não aceito isso na minha vida, eu quero lutar contra isso, eu quero viver diferente. Quando eu tenho orgulho, eu falo, eu tô bem assim, eu gosto do meu pecado, não fala comigo. Né? Essa é a nossa atitude quando a gente tem orgulho. A gente não quer lidar com o problema. É como o fermento que vai entrar e o mais que a gente vai vivendo com orgulho, o pecado só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. E a gente não consegue nem ver porque está crescendo de uma forma devagar e a gente não está vendo que está sempre crescendo e em pouco tempo a gente já ficou cheio de pecado e afetou toda a parte. E vai afetar toda a parte do corpo. A gente está falando sobre o contexto do corpo de Cristo, da igreja. Eu posso deixar uma pessoa ter pecado assim como está falando aqui nessa história com a esposa do pai.
Se deixar pecado assim continuar, as pessoas vão pensar que é normal, que ele pode fazer assim, então Deus deve aceitar, vamos celebrar a graça, então eu vou pecar mais para mostrar ainda mais da graça de Deus, e com o meu pecado Deus vai ser glorificado. É uma mentira. A gente não pode ter esse pensamento. Quando nós deixamos o pecado sem arrependimento, o pecado só vai crescer. Por isso que toda vez que a gente sente convicção, que a gente consegue ver algo errado em nossas vidas, nós temos que ter arrependimento. Eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão, eu preciso buscar viver diferente. Então ele fala, livrem-se do fermento velho. Tem que tirar isso fora. Ele falou sobre a pessoa que está fazendo errado, tira ele. Se ele não quer mudar, tira ele da igreja. Ele tem que ser expulsado da igreja porque ele está fazendo errado. Não fazendo errado, mas ele decidiu viver errado, né? Fazer errado e decidir viver errado é diferente. Então, quando essa pessoa decidiu que ele quer viver no seu pecado assim e ser aceito, então você tem que tirar ele do corpo porque vai fazer mal para todos. A mesma coisa no meu corpo. Quando eu vejo um pouco de pecado entrando, eu preciso ser radical com o pecado. Eu preciso tirar o pecado que está entrando com arrependimento. E assim eu posso lidar com o problema. Então ele fala, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. E olha o que ele fala, como realmente são. Por que ele fala isso, como realmente são? Porque nós fomos perdoados. Nós somos sem pecado em Jesus. Ele já perdoou o nosso pecado. Lembra o que Jesus falou quando a gente estudou João? E ele estava em João 13 falando com os discípulos e ele falou que precisava lavar os pés, né? E o Pedro chega lá e ele fala, não, então você pode me dar um banho, eu quero um banho. E ele fala, não, você já foi lavado. Agora é só os seus pés porque você está caminhando no mundo. Nós já tomamos banho, nós somos perdoados, né? Ele fala como realmente são, nós somos perdoados. Mas estamos caminhando nesse mundo e a gente vai sujar nossos pés. Então nós temos que ter nossos pés sempre lavados de novo. Esse é o arrependimento. Já aconteceu o arrependimento aquela vez para salvação. Mas agora caminhando no mundo, eu vou ter sujeira e eu preciso ser lavado, lavar os pés o tempo todo. Então eu vejo que eu estou sujo, eu vejo que tem algo de errado, eu vejo que eu estou com um coração errado, eu estou com pensamentos errados, estou sem paciência, eu estou julgando as pessoas, estou causando divisão, estou com imoralidade, qualquer coisa, qualquer tipo de pecado, eu vejo que isso está entrando no meu coração e na minha vida, eu preciso de arrependimento naquele momento. Eu não posso deixar isso continuar. Eu estou com pés sujos. Eu preciso lavar. Eu não preciso tomar banho, eu sou salvo. Mas eu preciso lavar os pés, eu preciso de arrependimento. Então ele fala como realmente são, porque já tomamos banho, já somos lavados, nós somos purificados, mas precisamos continuar sendo santificados. Por que nós somos sem fermento? Por que nós somos lavados, purificados? Ele fala, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nós somos purificados não porque a gente viveu uma vida pura, mas porque o nosso Cordeiro de Deus, Jesus, é nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado em nosso lugar para nos purificar de todo pecado. Nós somos purificados por causa da obra de Jesus, não porque nós somos perfeitos, puros. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. O fermento que ele falou, maldade, perversidade, se deixamos essas coisas entrar no nosso coração, só vai crescer e aí vai acabar destruindo a gente. Vai me destruir se eu deixar isso continuar. Mas ele fala, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Eu preciso lutar contra perversidade e maldade, eu preciso viver em sinceridade
e da verdade. Eu preciso entender quem eu sou realmente, o que a Bíblia fala sobre o meu pecado. Eu preciso viver na verdade, em sinceridade. Eu preciso confessar quem eu sou, os meus pensamentos, as minhas dificuldades, as tentações. Eu preciso viver em sinceridade com Deus e não com aquela coisa de religião, que eu sou bom, eu vou para a igreja, eu conheço a Bíblia, eu faço coisas boas. Isso nunca vai ser suficiente. Eu preciso caminhar na verdade. Existe pecado dentro de mim e eu preciso ser sincero, eu preciso confessar, eu preciso lidar com o problema. Versículo 9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. De novo, não queremos divisão na igreja, mas existe um momento que tem que dividir, porque eu não posso ter parte com pecado. Eu não posso deixar o pecado que alguém decide viver, que alguém decide deixar continuar, fazer parte de mim, porque vai ser como um fermento. Se eu deixar, se eu tô vivendo dessa mesma forma, eu vou começar a aceitar isso como normal e eu vou começar a viver assim também. Fermento, vai crescer. Mateus capítulo 7, eu acho legal isso. Vamos ver algo que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 7. Versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então não podemos julgar como cristão. Então como que a gente vai saber se alguém está em pecado ou não? Como que a gente vai decidir se a gente precisa separar de alguém? Olha o que ele fala lá embaixo, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O português está difícil para mim hoje. Versículo 1 ele fala para não julgar. Versículo 6 ele fala para tomar cuidado porque existem cães e porcos e nós precisamos saber quem é um cão, né? Se existe alguém que vai me machucar, que vai me destruir, se existe algo perigoso, eu preciso saber. Pecado é perigoso. O que ele está falando no versículo 1 é que nós não podemos ser como os fariseus que ficam caminhando com roupas especiais, falando orações altas para todo mundo saber que eu sou religioso e eu vou condenando todo mundo porque você não é tão bom como eu. Isso nós não podemos fazer. Como cristão, eu preciso entender que eu sou um pecador também. Eu tenho minhas dificuldades, eu fui salvo pela graça de Deus, eu entendo essas coisas. Então eu não posso caminhar tudo religioso, mostrando para todo mundo que eu sou bom. Eu não sou. Então eu não posso julgar dessa forma. Então assim, é o versículo 1. Eu não posso julgar como um religioso, que isso traz orgulho para mim e isso vai condenar os outros. E eu vou falar, você é menos, eu sou mais. Eu sou bom, você é ruim. Eu sou religioso e você está perdido. Isso não é de Deus. Isso não é como um cristão deve agir. Mas nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter discernimento. E isso nós fazemos não julgando e condenando e pensando que eu sou melhor, porque eu não sou. Mas eu preciso ver quem é que está caminhando em seus pecados e não tem arrependimento. Se tem um cristão que ama Jesus e sabe que tem dificuldade, mas fica caindo em pecado, eu vou continuar caminhando com essa pessoa. Porque confessou, porque quer mudar, não quer esconder o pecado, mas quer liberdade e quer voltar para Jesus com arrependimento. Essa pessoa não tem problema nenhum de caminhar junto com essa pessoa. A pessoa que eu não quero caminhar é a pessoa que fala que eu sou assim mesmo e eu vou continuar assim porque isso não é errado. Mas a Bíblia fala que é pecado. E agora? Agora eu preciso entender que essa pessoa não é uma pessoa que
posso caminhar, que eu posso ter intimidade, porque esse pecado é perigoso para mim. Então até Jesus, quando ele falou para não julgar, ele fala não julgar dessa forma, mas você precisa sim ter discernimento. Existe essa necessidade, porque senão esse pecado pode acabar com sua vida. E eu lembro da história de Acã em Josué capítulo 7, vocês podem ler depois, eu não vou ler aqui, mas essa história é uma história bem pesada, que o povo de Israel entrou na Terra Prometida, é um momento bom na história do povo de Israel, eles conquistaram a terra, na verdade eles vão conquistar a terra, mas nesse processo, eles, em todas as batalhas, eles nunca perderam uma batalha na Terra Prometida fora disso, né? Desse capítulo 7, que é o pecado de Acã, e ele entrou, pegou as coisas para ele não queria esperar o tempo de Deus, mas ele queria pegar o que era bom para ele, e Deus tinha falado para ele separar tudo para Deus na primeira batalha e depois vocês podem receber para vocês. E é o que aconteceu. A primeira batalha tudo foi separado para Deus e as outras batalhas eles podiam pegar coisas para eles, que é essa ideia dos primeiros frutos, né, que a gente tem que dar do primeiro para Deus e depois a gente pode receber. Isso mostra a fé, isso mostra que Deus veio em primeiro lugar, é muito bom, mas em Josué capítulo 7, Acã pegou as coisas para ele primeiro e depois eles foram para a próxima batalha e ele não tinha confessado o pecado, não tinha falado para ninguém, e eles foram para a batalha e foi a única vez que eles não receberam a vitória na batalha, e 36 pessoas morreram nessa batalha, tudo por causa de um homem. Por isso que a gente tem que ter a clareza sobre pecado. Nós temos que entender que pecado vai destruir vidas, vai matar pessoas. Eu preciso lidar com isso. Eu não posso fingir que está tudo bem. Pecado vai destruir vidas, vai destruir famílias, vai acabar com sua vida espiritual. Não podemos deixar isso continuar. Então, o salário do pecado é a morte, né? E aqui em Josué 7, literalmente é o que aconteceu. Por isso que temos que entender a importância de lidar com o pecado. Versículo 9. Já disse por carta que vocês não devem associar. A gente já viu isso, né? Então existe essa separação. Eu não posso caminhar junto com alguém que está vivendo dessa forma abertamente. Versículo 10. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja, ele fala as coisas de novo, imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Existe essa diferença. Agora Paulo fala: você pode esperar que o mundo vai viver dessa forma. O mundo pode viver dessa forma porque já está perdido. O mundo não está buscando a pureza. O mundo não está com o chamado de refletir Jesus, de viver em santidade. O mundo não tem isso. Então o mundo pode continuar esse pecado porque já está perdido. Nós não podemos colocar a moralidade religioso sobre o mundo, porque o mundo não tem convicção. O que o mundo precisa primeiro é de conhecer Jesus. Depois de conhecer Jesus, existe esse processo de santificação. Nesse processo, Deus vai mostrando o pecado e a gente lida com cada coisa.
com o mundo, a gente pode ter relacionamento mesmo sabendo que são pecadores. Por quê? Porque eu não vou pensar que eu posso viver assim e ainda ser aceito, porque nós sabemos que essas pessoas não são aceitas. Não fazem parte da igreja. Então não existe perigo para mim, porque eu consigo ver a diferença. E não tem. E o perigo maior é não ter relacionamento com essas pessoas, porque nós somos a luz do mundo. Como que eles vão ver a luz se eu não faço parte da vida dessas pessoas? Eu preciso alcançar essas pessoas tendo relacionamento. Eu posso ter amizade com pessoas no mundo que são pecadores. Agora, eu preciso tratar diferente as pessoas que são cristãos. Porque se alguém está vivendo abertamente em pecado e eu trato a pessoa completamente normal, sem nada diferente, a pessoa pode ser enganada porque pensa que está tudo bem e não está. E eu posso ter problema porque eu posso pensar que essa pessoa está bem e não está bem. Então é perigoso uma pessoa que se chama cristão viver abertamente em pecado. Nós precisamos tratar diferente as pessoas da igreja e as pessoas fora da igreja. Infelizmente, a história da igreja, muitas vezes a igreja fez ao contrário. Quando pessoas da igreja estão fazendo coisas erradas, a igreja não fala nada, finge que não viu, finge que não sabe e deixa acontecer. E pode até cobrir o pecado das pessoas da igreja. E com as pessoas do mundo, nós separamos e falamos, eu não quero parte com o mundo. Eu sou santo, eu não quero nada com as pessoas do mundo, e a gente faz ao contrário. Paulo fala que nós precisamos ter relacionamento com as pessoas do mundo porque eles precisam ver Jesus em nossas vidas. Eu posso caminhar com pecadores, mas eu não posso deixar eles pensar que estão bem. Eu não posso caminhar com pessoas que pensam que estão bem com Cristo e estão vivendo abertamente em pecado. Nós temos que entender essa diferença. Não entra nisso de querer separar do mundo completamente e só caminhar com a igreja, porque assim a gente começa a viver só nessa bolha da igreja sem alcançar pessoas e ser luz no mundo. A gente fica só com o nosso grupo, só com as pessoas que a gente conhece, e a gente começa a parar de falar sobre o pecado dentro da igreja e só julgar as pessoas de fora. A gente começa a ficar mais religioso e menos em relacionamento com Cristo, entendendo o propósito que é mostrar Jesus para o mundo. Então a gente tem que ver como a gente trata cada pessoa. A gente tem que tratar cada pessoa conforme a necessidade daquela pessoa. A necessidade da pessoa que conhece a verdade, que se chama cristão, a necessidade é diferente de que a necessidade de uma pessoa perdida no mundo. Nós precisamos tratar a pessoa pensando no que é bom para aquela pessoa, não o que é confortável para mim. E como igreja, muitas vezes a gente faz errado com isso. Essas coisas que ele fala são coisas que não vão ser bom para a pessoa. A gente precisa entender que essa lista de pecados que ele fala aqui são coisas que vão destruir nossas vidas, né? Então, preciso cuidar com isso. Quando ele fala aqui sobre imoralidade, ele está falando sobre imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Avarento, eu acho que é uma palavra que eu não conheço muito bem, mas eu acho que ele está falando sobre o desejo de sempre querer mais. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho, eu sempre quero mais. Um cristão viver dessa forma está errado. É interessante que isso faz parte dessa lista, mas a gente pensa sobre imoralidade sexual, claro que é pecado, nós entendemos isso, mas alguém que
que nunca está satisfeito, nós recebemos. Eu lembro um pastor falava, quando alguém chegava na igreja e falava sobre todas as suas dificuldades no casamento, minha esposa é assim, eu tenho esse problema, ela sempre me trata assim, fica falando. Existe um pastor em Costa Mesa que falava assim, então você está me falando que a única coisa que você tem é Jesus Cristo e a esperança de vida eterna? É só isso que você tem? Então você tem tudo, por que você está reclamando? Nós temos esse desejo de sempre querer mais. Eu nunca estou satisfeito. E a gente pensa sobre tudo que se eu tenho só mais isso, se eu tenho minha casa, eu vou estar feliz. Se eu tenho esse trabalho, eu vou estar feliz. Se eu tenho esse chamado, eu vou estar feliz. Se eu tenho essa família, eu vou estar feliz. Se eu tenho só mais essa coisa. Isso é pecado, ele fala aqui. Se nós estamos vivendo dessa forma, é pecado. Nós estamos satisfeitos em Jesus. Ele já me deu vida eterna. Ele me deixa fazer parte da igreja. Ele me deu a esperança de vida eterna. Eu sou purificado do meu pecado. Eu já recebi tudo. Idólatra é qualquer pessoa que coloca alguma outra coisa na frente de Deus, né? E pode ser qualquer coisa, né? Você tem um carro que você ama esse carro é a coisa mais importante. É um esporte, eu gosto muito de basquete é meu Deus, e quando eu tenho um tempo a mais eu vou lembrar de Jesus também, se eu tenho algum domingo livre, né? Qualquer coisa que vem em primeiro lugar antes de Jesus, isso é idolatria. E eu preciso tomar cuidado para não deixar nada estar na frente de Deus. Até coisas boas como família, trabalho, são coisas importantes, mas tem que ter o lugar certo. Caluniador, a pessoa que só consegue ver as coisas erradas e mostrar para todo mundo tudo que está acontecendo de errado. Essa palavra alcoólatra está falando não só de bebida, mas de todo tipo de química que faz a gente não pensar da forma certa. Então, se você está fumando algo, né, se está fumando maconha, né, qualquer coisa assim, qualquer droga, bebida que tira nossa cabeça do lugar, né, de poder pensar de uma forma, eu esqueci a palavra, mas da forma certa, né? Vocês entendem, vocês sabem o que eu tô pensando, eu espero, eu não consigo pensar mais. O ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. A gente não pode nem comer com essas pessoas. Então nós precisamos mostrar realmente que isso é pecado e não pode continuar. E versículo 12 e 13: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então ele acaba falando a mesma coisa que ele tinha falado no início, né? Ele já falou sobre os que estão dentro da igreja. Vocês têm que julgar quem está dentro da igreja, porque eles vão ser enganados pensando que estão bem. Os que estão fora da igreja já estão condenados. Então não preciso falar que precisam viver uma vida moral, tendo a moralidade de alguém dentro da igreja, se nem tem salvação. Precisa de salvação primeiro e depois pode buscar santificação. Então tem que expulsar essa pessoa que está fazendo errado. Mais 3 versículos para terminar, bem rápido. Apocalipse capítulo 3. Eu acho que vai ser 3 versículos. Apocalipse capítulo 3. Versículo 19 e 20. Aqui vocês sabem que são as cartas para as igrejas, né? Jesus escreveu essas cartas para a igreja. Ele fala: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente
e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Não sei se falei certo. E ele comigo. Deus mostra, a gente fala bastante sobre pecado nesse estudo, e é importante porque Deus mostra o nosso pecado, Ele mostra o que tem que mudar, porque Ele vai dar a oportunidade de a gente ter arrependimento para voltar para o lugar certo. Quando Deus me mostra o que eu estou fazendo de errado, isso é bom, porque eu posso voltar para o lugar certo, eu posso estar bem com Deus novamente. E é importante Ele mostrar o que eu faço de errado, as coisas que Ele não aceita, as coisas que precisam mudar, porque assim eu posso posso voltar a ter o relacionamento como deveria ser. Lucas capítulo 15, versículo 7. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quando alguém volta para Jesus, quando alguém estava em pecado e entendeu o seu pecado e volta para Deus, existe alegria. Quando nós entendemos nosso pecado, isso não deveria nos afastar de Deus. Isso faz com que a gente precisa ter arrependimento e voltar para Jesus, porque quando nós voltamos para Ele, Ele tem alegria, todos os anjos no céu estão tendo uma festa, né, quando alguém volta para Cristo. Atos capítulo 3, o último versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quando Deus mostra o nosso pecado, nós temos a oportunidade de ter arrependimento, e isso traz perdão. E quando nós temos perdão, nós podemos estar livres novamente. Então, é difícil falar sobre pecado, mas existe arrependimento para a gente. Nós temos a oportunidade de confessar nosso pecado. Deus vai ser fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, é difícil falar esse capítulo sobre pecado, mas como é importante nós entender como nós precisamos lidar com o pecado dentro da igreja, como um cristão deve olhar para o pecado, porque tem muitas pessoas que não entendem isso, muitas pessoas na igreja que não entendem isso. Então, que nós podemos ter mais conhecimento, que esse conhecimento traz esperança para a gente. Não é para ser um peso, mas arrependimento está sempre aberto para a gente. Nós podemos confessar nossos pecados, Deus sempre vai nos aceitar e Ele ainda vai ter um plano para as nossas vidas. Então, muitas coisas, mas nós ficamos felizes com o que Deus está nos ensinando, porque é tão importante entender essas coisas. Capítulo 6 não vai ser muito mais fácil, mas vamos chegar lá. Amém? Deus abençoe.